Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a ditadura militar no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho sobre como ela começou, o contexto histórico aí em que o Brasil estava envolvido, né? O contexto histórico mundial, que foi aí importante para a ocorrência da ditadura militar no Brasil, né? Então, primeiro vamos falar sobre o contexto histórico. Ah, Na época, em 1960, o mundo estava dividido entre países comunistas e países capitalistas. Os países comunistas liderados pela União Soviética e os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos, tá? Então tinha todo o leste europeu, a China, como países comunistas e o Ocidente como países capitalistas. E tinha vários países pelo mundo, pela América Latina, pela África, pela Ásia, em que os países buscavam aí consolidar aí a sua influência, né? A Guerra do Vietnã ocorreu no contexto de disputa entre países, entre a União Soviética e os Estados Unidos pelo domínio aí do Vietnã. Né? O Vietnã vai ser o quê? Vai ser comunista ou vai ser capitalista? A Guerra da Coreia também ocorreu. Coreia do Norte ficou comunista, Coreia do Sul capitalista. Tá certo? Então no mundo todo existia esse embate. Aqui na América Latina, Cuba tinha se tornado comunista. Isso daí foi um susto para os Estados Unidos, que não esperava que nas Américas teria países se tornando comunistas. E eles prometeram nunca mais deixar nenhum país se tornar comunista. Né? Então o governo americano falou isso publicamente. Mas parece que no Brasil ninguém deu ouvido isso daí. Tá certo? O João Goulart, que era o presidente do Brasil, ele flertava aí com as ideias comunistas. Ele tinha um plano aí de fazer estatização de empresas. Então o plano era pegar uma empresa que era privada, transformar ela em empresa do Estado. É a estatização. E isso é uma ideia comunista. Né? Na União Soviética, quando implantaram o comunismo, o que fizeram? Estatizaram todas as empresas. Então os Estados Unidos ficou de olho. Nossa, esse cara aí tá muito radical, ele tá querendo que o Brasil também se torne comunista. Além da estatização, eles queriam fazer a reforma agrária. O que era a reforma agrária na cabeça deles? Pegar uma fazenda de uma pessoa, estatizar ela e dividir para os camponeses, né? E isso também é uma ideia comunista, tá certo? Bom, quando o João Goulart começou a flertar muito com essas ideias, os Estados Unidos começou a ficar com medo do Brasil se tornar comunista. Então, começou-se a organizar aqui no Brasil, com o apoio dos Estados Unidos, uma oposição ao governo João Goulart e uma oposição, inclusive, já elaborando planos para a retirada do Goulart do poder. Os Estados Unidos fez um convite para o João Goulart fazer uma visita lá nos Estados Unidos para tentar convencer o João Goulart a mudar o seu rumo, né? Mas parece que ele não entendeu. Ele achou que era o rei da cocada preta aí que podia fazer o que quisesse, tá certo? Os Estados Unidos então resolveu apoiar aí militares brasileiros que estavam dispostos a retirar João Goulart do poder. Inclusive, no dia da operação, do dia 31 de março, onde houve o golpe militar, o porta-aviões americano estava navegando aqui na costa brasileira, aqui em Santos. Se fosse necessário, os Estados Unidos iam agir militarmente em apoio ao golpe militar. Mas não foi necessário, né? Não se sabe por que João Goulart não quis resistir militarmente. Ele até tinha condições, tinha algumas regiões que iam apoiá-lo. Mas ele resolveu fugir do Brasil e por fim morreu no Uruguai de uma forma muito suspeita. Provavelmente algum agente aí acabou executando o João Goulart lá no Uruguai, tá certo? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: por que ocorreu a ditadura militar? Primeiro, porque os Estados Unidos já tinham avisado os caras que não iam deixar o Brasil se tornar comunista, nem que fosse preciso usar as forças armadas americanas, né? E eles estavam preparados para isso. Além do porta-aviões, os Estados Unidos tinha vários navios aí
de guerra, inclusive para apoiar o golpe militar de 64. Ocorreu nesse contexto. Os Estados Unidos não queriam que o Brasil se tornasse comunista aliado aí à União Soviética, tá certo? Nesse contexto de Guerra Fria, eu busco ensinar a Guerra Fria antes de tratar da ditadura militar, mas o CMSP resolveu falar um pouquinho da ditadura militar antes. Tá certo? Outra coisa que a gente precisa entender: houve ditadura? Houve ditadura. Por quê? Numa ditadura você não tem liberdade de imprensa. Numa ditadura, os direitos das pessoas são desrespeitados, né? É engraçado que hoje o STF, Supremo Tribunal Federal, ele está tentando, né, impor uma restrição na internet, né? A censura na internet, né? Só pode falar a coisa que ele permite. E também o Supremo Tribunal Federal tem atuado aí, mandados de prisão meio que sinistros aí, as pessoas não sabem por que estão sendo presas, né? Então, ditadura é isso daí, pessoal. Ditadura. Enquanto que o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro era acusado de ser um ditador, Bolsonaro sempre segue as regras, né? Ele, inclusive, qualquer medida dele tem que passar pelo aval de aprovação do Congresso Nacional. Tá certo? Por enquanto é só, pessoal. Acabou o tempo aqui.